Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa segunda aula de exemplos improváveis. E o tema que será abordado agora é esse. Bom pessoal, a pressão arterial é o produto da força de ejeção versus a resistência vascular. Ou seja, é a relação entre a força com que o sangue deixa o coração e a resistência que as artérias que estão recebendo esse sangue, ou que a artéria que está recebendo esse sangue, vai impor a essa força. Então eles são diretamente dependentes. Se um elevar e o outro se mantiver normal, a pressão sobe. Se um abaixar e o outro se mantiver normal, a pressão desce. Se eles forem para lados opostos, por exemplo, a força de ejeção aumentar e a resistência diminuir, a pressão se mantém estável. Então, a gente observa que há uma dependência dessas duas condições. Meio confuso, não? Então, vamos voltar a imagem aqui para mim, que eu vou explicar de uma forma diferente, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Bom, digamos que você seja uma donzela desprotegida e observe no alto da sua casa que a caixa d'água está pegando fogo. Na verdade, uma desculpa que você arrumou para chamar o corpo de bombeiros à sua casa. É conhecido por todos o fetiche que as mulheres têm por homens de farda, em especial os homens do corpo de bombeiros. Então você viu um incêndio na sua caixa d'água e ligou rapidamente para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, percebendo se tratar de uma dama em perigo, correu à sua casa com um caminhão. Mas chegando à sua casa, ao deparar com o tamanho do incêndio na caixa d'água, eles perceberam que o caminhão pipa, o caminhão com água, com reservatório de água, o reservatório estava vazio. Óbvio, né? Eles falaram assim, já sei o que a gente faz. Vamos conectar a mangueira do caminhão do corpo de bombeiro, veja bem o que eu estou falando, hein? A mangueira do caminhão do corpo de bombeiros na sua torneira do jardim. Aí você fala, ótimo, eu tenho um adaptador perfeito para isso. E você pega o adaptador, conecta lá na sua torneira de jardim e liga a mangueira do caminhão do corpo de bombeiros na sua torneira de jardim. Vamos raciocinar em cima desse exemplo. O fluxo, a velocidade, a força com que a água vai sair da torneira lá do seu jardim é pequena, concorda? Olha o diâmetro da mangueira do caminhão do corpo de bombeiros. Concorda que o volume de água, a força com que a água vai deixar a torneira é muito pequena se nós levarmos em consideração o diâmetro da mangueira do caminhão do corpo de bombeiro? Se a gente for lá na ponta dessa mangueira e elevar a ponta, a água nem sai. Por que a água não sai? Porque ela não tem pressão. Então veja bem, trazendo para o exemplo da pressão arterial, a força de ejeção seria a velocidade com que a água está saindo da torneira lá, a força com que essa água está saindo. A resistência vascular seria o diâmetro da mangueira do caminhão do corpo de bombeiros. Viu como você, com esse exemplo simples, entendeu o que é uma pressão baixa? Neste caso, eu poderia dizer que essa pressão está baixa porque a força de ejeção caiu e a resistência também caiu. Por que a resistência caiu? Porque o diâmetro é muito grande para pouca água. Então, se eu tenho duas variáveis diminuídas, consequentemente a pressão arterial vai diminuir. Tudo bem? Vamos pensar no exemplo oposto. O bombeiro chegou lá, o caminhão do corpo de bombeiro lotado de água, mas ele, esqueci a mangueira. Aí o que ele te faz? Linda donzela, por gentileza, me empreste a mangueira do seu jardim para que eu conecte no meu caminhão. Péssima ideia, né? O que vai acontecer, pessoal? A força de expulsão da água pela bomba lá do caminhão, do corpo de bombeiros, é muito intensa, é muito forte. E a resistência que a mangueira do jardim da sua casa vai impor é muito grande. Por quê? Olha o diâmetro da mangueira. Finíssimo.
eu tenho uma grande força de ejeção com um diâmetro muito fino da mangueira, vai explodir a mangueira e o caminhão do corpo de bombeiros. Por quê? Porque a pressão vai subir muito. Subiu a força, subiu a resistência, porque a mangueira é fininha, a pressão sobe. Quer um outro exemplo para você entender o controle da pressão arterial agora? Raciocine comigo. A pressão na mangueira, a pressão da água saindo da torneira do seu jardim está pequena. Você está conectada com a mangueira do jardim. Se você tiver com preguiça de aguar lá na frente e ir andando, o que você faz? Você não tampa a ponta da mangueira e deixa só um pedacinho? O que você está fazendo? A força de ejeção continua normal, mas você aumentou a resistência do vaso. Se aumentou a resistência, consequentemente a pressão vai aumentar. A pressão aumenta, a água é jogada mais longe. Ficou claro, pessoal? Então basta você raciocinar em cima deste exemplo improvável que eu te passei, do incêndio na caixa d'água, o corpo de bombeiros te salvando, esquecendo a mangueira, ou esquecendo de encher o caminhão-pipa, que você não esquece mais o que é pressão arterial. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço a todos e aguardem a nossa próxima aula de exemplos improváveis. Até breve, pessoal!